Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal DS Reiner, um canal sobre estatística, ciência de dados e inteligência artificial. Hoje vamos começar uma playlist sobre estatística básica e o assunto será tipos de variáveis, tá? Um assunto extremamente importante e que tenho certeza que vai contribuir aí nos seus estudos, tá bom? Então deixa o like, assina o canal, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Então pessoal, a ideia é falar sobre tipos de variáveis, né? Vamos seguir um roteirozinho, né? Que é como isso vai nos ajudar, como isso nos afeta, como essa parte da estatística, a parte inicial de pesquisa, amostragem, como é que isso vai afetar e por que isso é importante, tá bom? Vamos lá. Como os dados, né, a estatística afetam a minha vida? Eu já coloquei aquele vídeo das grandes áreas para vocês, que eu acho que é importante, né? Tá bem diversificado, né? Ele ficou um pouquinho grande. Porém, eu tentei abarcar o máximo de áreas possíveis. Então, acredito que ficou legal. E depois eu vou fazer alguns, né, mais detalhados ainda para cada área. Mas como é que esses dados da estatística afetam a minha vida, né? De diversas maneiras, pessoal. Tá? Eu brinco com os meninos, né, com os meus alunos, quando eu abordo esse assunto para eles. E a primeira coisa que eles falam é que matemática é difícil, que as contas são sempre muito complicadas e tudo mais. Eu falo assim, mas se tirarem 10% do seu salário, você vai gostar? Ele, não, velho, quanto é 10%? Rapaz, no instante o aluno faz a conta, é isso e tal. Então, assim, tudo é uma questão de motivação, não é difícil, tudo é uma questão de como a gente foi apresentado aos dados, à estatística, à matemática, para a gente utilizar ele nas nossas vidas, tá bom? Então, assim, ele afeta em tudo, né? Desde a inteligência artificial hoje, né? Que, inclusive, foi lançado agora o GPT-4 Omni, né? Ontem, no caso, e já é uma passa a mais que ele já vai estar falando com a gente, né? Então, assim, ali tudo é dado por trás, né? Então, por mais que a inteligência artificial já fale com a gente, aquela arquitetura que foi mostrada agora foi diferente, né? Estruturas, respostas mais rápidas, e vai disso, né? Como é que está meu salário, né, dos últimos dias? Será que está defasado ou não? Dado. Né? Como é que está o histórico de doença do meu filho? Né? Se teve, se não teve, quanto tempo ele está se mantendo saudável? Né? Quantas pessoas têm isso? Tá bom? Quantas pessoas guardam os exames de sangue para saber como é que está? Eu mesmo fico medindo aqui a pressão, né? Tem gente diabético, né, que não tem nenhuma medida de glicose, né? Tem que ir no posto de saúde ou no médico, né? Gente com condições de comprar um aparelhinho e que não usa, aquilo é dado, tá? Então, assim, vai afetar em todos os nossos campos. O tipo de variável, especificamente, vai justamente afetar todo o início da pesquisa, coleta de dados e como eu quero apresentar os dados às pessoas, né? Então, por exemplo, como é que eu vou apresentar um relatório onde eu coloco que nas casas das pessoas tem um computador e meio? Não faz sentido. Quem que tem um computador e meio, né? Dois celulares e meio, dois celulares, vírgula 3, né? Então, assim, é um dado que tem que ser tratado como ele é. Se é um dado discreto inteiro, ele tem, e na média, cada casa tem dois celulares. Ponto. Entendeu? Ah, tá mais próximo do 3, tá mais próximo do... É uma nova discussão que pode ser feita. Tá bom? E qual caminho que isso tem? Né? Então, assim, primeiro de tudo, a gente começa definindo o que é que eu quero pesquisar. Tá bom? Por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui que eu estou vivendo atualmente. Né? Eu quero saber onde eu vou locar um imóvel. Então, assim, eu quero na região A, região B, região C, eu já estou definindo a minha população. Quais são os preços daqueles imóveis no local, né? Então, assim, não é uma visita ou duas que vai definir quanto eu vou pagar no aluguel ou quanto eu quero alugar a minha casa, né? Então, assim, eu preciso definir qual é o meu tipo, qual é a minha população, qual é a minha amostra, quantos dados eu vou, né, tomar, né, vou medir. Qual o tratamento que eu vou ter esses dados? Não, essa casa aqui está muito acima da minha população, do que eu queria, da característica. Não, esse aqui é um dado errado, foi pego no site, mas já a metragem está completamente fora do que eu quero. Enfim, vou fazer esse tratamento de dados e com isso eu vou inferir. Não, realmente, eu posso alugar aqui por tantos reais, eu posso pagar o aluguel de tantos reais. Dá para tomar uma decisão. Então, basicamente esse o esquema de dados. Então, assim, não adianta eu medir por medir sem tomar uma decisão. É um número que está parado ali, certo? Eu posso até guardar para futuras decisões. Mas a ideia toda da estatística é que eu faça esse caminho e que isso gere uma decisão. Nem que seja de políticas públicas, né? Que é o caso do censo que a gente passou agora. Todo aquele dado que estão lá, talvez alguém não usou agora, mas na hora de eu fazer políticas públicas de cota, na hora de fazer políticas públicas, né, de asfaltar a rua, de
de apoio a famílias, né? Eu tenho que olhar, não, realmente, o dado mostra isso, esse dado mostra aquilo. Então, tudo é para levar a tomada de decisão, certo? No tipo de amostra, vai ser isso. Desde a lá da pesquisa, eu vou usar um dado inteiro, um dado categórico, um dado... E isso vai definir como eu vou fazer a pesquisa e como eu vou agir, né, nos gráficos que eu vou apresentar como resultado, tá bom? Então vamos lá. O que é tipo de variáveis? Né? O que são variáveis? Variáveis é justamente, gente, o objeto, né, que eu estou querendo medir na população. Então, no caso aqui, o exemplo que eu dei foram valores de apartamento. Eu poderia medir a altura dos meus alunos, né, por exemplo. Eu posso medir e, por exemplo, posso confrontar com a altura dos alunos da escola B. Eu posso confrontar com o IMC da escola A, sabe? Então, assim, a variável vai ser aquilo que eu quero medir, tá bom? A medição, a variável, não necessariamente vai ser numérica. Por exemplo, se eu quero saber qual a porcentagem de homens e mulheres dentro da minha sala de aula, tá? Por algum motivo, né? Eu quero saber a altura, né? Eu quero saber o peso, tá? Eu quero saber o IMC, ou um outro mostrador de saúde. Então, assim, geralmente, quando eu vou definir a variável, eu tenho que já ter ideia do que resultado eu quero, tá? Eu sempre vou bater assim nessa tecla. Eu não quero medir por medir. Por que eu quero saber o histograma de altura dos meus alunos? Eu vou usar isso para quê? Não, porque eu quero comprar as camisetas e isso vai fazer com que eu tome uma decisão no cumprimento aqui dela. Tudo bem. Então, com base nisso, tem uma relação? Tô ok. Certo? Então, tudo tem que ter uma explicação. Então, a variável vai ser aquilo que eu quero medir na população, que pode ser tanto números quanto não números. Se for não números, a gente vai chamar de qualitativa. Tá? É uma característica, é uma categoria. Hoje em dia, na área de ciência de dados, já está chamando de categoria, dados categóricos, né? Ou se tem um número quantitativa, certo? Então, no número quantitativo, ele vai dividir em dois, tá certo? Em contínuo e discreto, tá certo? Discreto é o quê? Um número inteiro, tá certo? Número de filhos, número de carros, número de casas, celulares, certo? São números que não tem sentido a gente apresentar quebrado, tá? Então, assim, se eu vou falar, eu fiz um estudo e mostrei que no meu condomínio o número de filhos por casa aqui vai dar 0,8. Tem sentido eu falar que tem 0,8 filhos? Não, tá bom? Existe um filho em cada casa, certo? Se eu for usar isso para fazer uma outra aproximação, tudo bem. Mas, na hora que eu for apresentar o relatório, cada casa geralmente tem um filho em média. Tem uns que não tem, tem outros que tem dois. Mas na média vai dar um filho, tá bom? Tem um carro, né? Não adianta botar que tem 0,7 vagas de carro, né? Eu tenho carros, famílias têm carros, alguns, né? E aí eu não posso ficar quebrando esse número, não tem sentido. E desde o início da pesquisa é importante eu saber isso, porque eu não vou perguntar lá, olha, vou deixar o usuário digitar qualquer número. Não, vou fazer minha pesquisa para já botar números inteiros, tá? Um erro muito comum que eu pego muito em pesquisa aqui é de altura, né? O pessoal bota assim, qual é a sua altura? Aí um bota 1,64 m, outro bota 164, outro bota 16, não, 16,4 já é um pouquinho complicado, né? Mas um bota centímetro e outro metro, né? E aí, como é que fica? Na hora tem que fazer todo um trabalho de tratamento de dados para poder botar todo mundo no mesmo padrão, né? E você já pode botar isso na pesquisa. Olha, o dado é contínuo, ele é quebrado, né? Não, quantos filhos você tem? Não deixe em aberto. Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos. Você vai botar lá a quantidade em números inteiros. Se o usuário colocou, eu tenho 5,5, não pode, é um erro, né? Ele tem que colocar um número discreto, tá bom? Então, o contínuo, ele tem essa diferença do discreto que ele pode ser quebrado. Então, o salário, o peso, a altura, certo? Qualquer coisa que possa ser quebrado, né, o número, e geralmente a maioria das medições são contínuas, tá? E é com ela que eu consigo calcular média, moda, mediana, com discreto, eu consigo calcular média, moda, mediana, desvio padrão. São geralmente esses tipos de variáveis que eu consigo fazer inferências da população nesse sentido, tá bom? No caso da qualitativa, ela vai me dizer característica da população em termos de
categorias de classificação, tá bom? Então, a cor dos olhos. Um tem cor de olhos verde, outros preto, outro marrom. Pronto, tem lá. Eu tenho uma tabela, tem uma quantidade de pessoas que tem determinada cor de olhos e é isso. Né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma proporção que tem na população, não sei calcular a média. Qual é a média de olhos? Não existe. Não tem como calcular a média de um olho verde, um olho azul e um olho preto. Certo? Não tem como calcular a média de masculino e feminino, de estado civil. Tá bom? Eu tenho como calcular, eu tenho como quantificar quantas pessoas, algo na população tem aquela característica e fazer proporções, fazer contagem, certo? Fazer depois algumas outras inferências, mas eu não tenho como calcular a distância, por exemplo, né, entre isso. E se houver uma ordem, né, eu vou chamar aí de ordinal, tá certo? Então, assim, há uma ordem para eu fazer a minha escolaridade, né? Eu tenho que fazer ensino básico, eu tenho que fazer ensino médio, para depois fazer ensino superior, certo? Eu tenho uma ordem na classe social que é balizada por financeiro, né? Classe A, B, C, D. Eu tenho uma ordem, né, na qualidade, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4, 5 estrelas. Não tem 4 estrelas e meio. Não, pode ter uma média. A média dos poderes produtos é 4,5. Mas você vai colocar lá 5, 4, 3, 2, 1 estrela. E na nossa cabeça, quando eu vou para um hotel 5 estrelas, eu já sei que ele é diferente de um hotel 4 estrelas. Eu já espero que o 4 estrelas seja melhor do que um hotel 3 estrelas. Tá? Então, é uma questão de qualidade. Eu não vou, mas esse hotel aqui é 2,8 estrelas. Não tem, né? Não vai ter isso. Né? Eu posso dar a média de avaliação, que já mudou a variável. A variável mudou aí para a média das avaliações. Tá bom? Uma coisa, a variável qualidade, outra coisa é a média dessas avaliações. Então, vai mudando, né, um subutilização que pode, que muda um pouco como a gente coloca os dados no papel, tá bom? E como a gente vai avaliar, como a gente vai calcular as inferências, tá bom? A gente vai tomar a decisão, tá bom? Então, assim, já sei que tem, né, dados quantitativos, dados qualitativos. Os quantitativos, números, dados numéricos, podem ser classificados em discretos e contínuos, e os qualitativos, que são não numéricos e nominal, ou seja, não tem ordem entre eles, e ordinal, tem uma ordem entre eles, tá bom? E por que essa classificação é importante, tá bom? Então, primeiro de tudo, tá? Deixa eu só mudar um pouco aqui o vídeo. Primeiro de tudo, né? Eu preciso, gente, ter compreensão dos métodos estatísticos que eu vou utilizar, tá bom? Então, eu vejo muita gente usando distribuições erradas para os dados errados. Tá? Então, assim, poxa, olha, já vi a gente transformando a cor vermelho, azul em 1, 2, 3 e calculando distância entre elas simplesmente como se fosse real. A distância de 1 para o verde é 3, não tem distância, né? Então, eu preciso ter essa noção para saber quais métodos estatísticos eu vou utilizar, como eu vou fazer o design da pesquisa de forma eficiente, que é o ponto 3, né, de como vai vir todas as perguntas e de como eu vou tratar essas perguntas e como eu quero o meu resultado. Tá? Quando a gente faz pesquisa, eu não penso só na pergunta, eu já penso o que é que essa pergunta vai me trazer como resultado, tá bom? E com isso, eu vou melhorar minha interpretação de dados, tá? Eu vou apresentar o dado, por exemplo, se o dado tem ordem, eu não vou botar simplesmente para quem tem maior frequência. Eu vou botar na ordem dele e vou apresentar. Olha, a maioria da população tem ensino médio. Ele vai estar lá no meio do meu gráfico, porque o ensino superior vai estar em cima, vai estar 20%. E eu, como usuário, vou verificar, poxa, já é uma variável aqui que é qualitativa e que tem uma ordem ordinal, e pelo gráfico eu já consigo ver realmente qual é o ponto importante dele, tá? Então, assim, se já tem uma ordem, é importante que eu mantenha isso nos gráficos, por exemplo, tá bom? E, com isso, eu vou também fazer a aplicação correta das ferramentas, né? Então, por mais que tenha muitos softwares estatísticos aí, muitas programações, R, Python, enfim, eu preciso aplicar de forma correta. Como é que eu vou aplicar um teste de normalidade, uma variável que não é normal, né? Que não é nem para ser normal, inclusive, por definição, tem que ser contínua. Entende? Vou usar binomial, Poisson, uma variável contínua, com a categoria. Como é que eu faço o teste estatístico para verificar se a marca A e a marca B são iguais, tem a mesma preferência do público, é o mesmo dado
classificar se a média de consumo de cerveja tal é a mesma média de consumo da cerveja B, entende? Então, assim, com base no tipo de variável, eu vou aplicar de uma forma diferente, tá bom? Então, assim, não é um conceito difícil, tá? Mas é aquele conceito inicial. Então, assim, quando eu bater, eu vou calcular a média. Se for discreta de um jeito, se for contínua de outro jeito, ou vai ser igual, mas o resultado é diferente. Se for categórico, não vou calcular a média, não tem sentido. Tá? Eu vou aplicar, vou mostrar um gráfico de pizza, de barra, né? Mas mostrando a categoria em ordem ou não, né? E mostrando mais o que, é que eu posso fazer, proporções, tá bom? É muito comum apresentar naquelas, podem olhar nas pesquisas, nos artigos, 20% é de homens, 80% de mulheres, 30% tem de criança, adulto, enfim, acaba fazendo mais proporções e que vai balizar, né, decisões do que calcular a média. Não tem como, certo? A não ser que eu mude a variável, tá certo? E aí eu deixo aqui, né, que não são os números em si que são importantes, né? Deixa eu mexer de novo aqui na minha câmera, tem que arranjar. Né? Não são os números em si que são importantes, tá bom, gente? Mas sim a história que eles contam, tá bom? Então, eu tenho um resultado de pesquisa, já sei o tipo de variável, foi bem feito, e eu mostrei um resultado, certo? Esse resultado mostra toda uma história, certo? Então, assim, não é só o gráfico. E na hora que as pessoas forem avaliar, se for um especialista, ele vai avaliar. Como de onde veio esse dado? Não é como hoje no grupo, né? Não, a maioria das pessoas preferem aula presencial, preferem aula online. Assim, veio de onde essa informação? Né? Qual foi a pesquisa? Como é que foi essa história? Foi uma coisa bem feita? Também para simular artigo feito, né, da minha cabeça, também acontece, né? Muita gente cria um artigo, aí, ó, segundo artigo tal, mas o artigo não tem base nenhuma, não teve ninguém avaliando, e a pessoa simplesmente fez. Então, assim, os números contam uma história, os números são importantes, a pessoa que está ali retratada no número não é só um número, né? Ela retrata uma realidade daquela pessoa e daquele grupo populacional e que eles vão balizar a tomada de decisão, tanto de forma políticas públicas como na nossa forma. Tá? Então, eu, por exemplo, depois de avaliar 10, 15 apartamentos, eu posso alugar um apartamento naquela área, porque eu já sei mais ou menos o preço, ou eu posso alugar, né? Sabendo essa informação, tá bom? Gostou do conteúdo? Deixa aqui nos comentários que vocês desejam estudar na área de estatística. Vamos começar essa série de estatística básica. Vamos aumentar um pouco da frequência nesse curso e vamos manter também a parte de estatística um pouco mais avançada e clusterização neste momento, tá bom? Valeu, pessoal. Assista os vídeos, se inscreva aqui no canal. Até mais.